expressando, não só com os lábios, não só com o sentimento, ele está expressando esta palavra com o seu ser, e vendo que o contexto em que viviam os romanos, um contexto de pecado, de idolatria, um contexto de promiscuidade, de engano, feitiçaria, um contexto caído. Naquele contexto estava inserido uma igreja que estava crescendo e se desenvolvendo, uma igreja que o Senhor estava trazendo a ela um avivamento muito grande. Só que o mal estava nas proximidades desta igreja. E o apóstolo Paulo vem trazendo esta palavra para a igreja de Roma, para a igreja do Senhor. E dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Esse texto bíblico, ele está cheio de verdades eternas. Esse texto bíblico, ele está imbuído, ele está encharcado de bênçãos eternas, e de razão, e de atributos, e de verdade, e de bênção de Deus, que são capazes de nos manter, de nos sustentar na presença de Deus, de nos fortalecer e de não nos deixar faltar nada, a ponto que nós venhamos ter razão para nos distanciar da presença do Senhor. A pergunta é: o que pode nos separar do amor de Deus? Será que existe alguma coisa capaz, suficiente, poderosa, tão grande, que possa nos fazer separar do amor de Deus, que tenha um tamanho tão grande, que tenha ou que traga uma razão tão grande, a ponto de nos separar, de nos levar para distante do amor de Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia, vimos muitos homens que se distanciaram de Deus. O capítulo 4 de 2 a Timóteo, a partir do versículo de número 6, Paulo, ele já encerrando a sua carreira, ele entregando o seu ministério ao Senhor, ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele está testificando de que Deus, ele tem bênçãos maiores na eternidade, que há bênção suficiente na graça e no nome de Jesus, para que nós não abandonemos ou não deixemos o Senhor. Mas naquele contexto, o apóstolo Paulo vai falar de um homem chamado Demas, um obreiro chamado Demas, que ama o presente século e abandona o ministério, abandona Cristo, abandona a verdade eterna, porque ele vai dizer nesse contexto: Demas me desamparou, amando o presente século. Infelizmente, ainda vamos encontrar homens e mulheres que se deixam ser levados pelas coisas deste mundo, pelas ofertas deste mundo, pelas bandejas deste mundo, pelas dádivas
dádiva caída deste mundo. Vamos observar no livro de Josué, um homem chamado Acã, um obreiro chamado Acã, que vai se vender, que vai deixar as verdades eternas, vai abandonar o seu ministério por coisas corruptíveis, por coisas transitórias, por coisas passageiras e por coisas imundas. Quando nós vamos observar na palavra de Deus, infelizmente muitos homens se corromperam. Foi lido aqui nesta noite Apocalipse, que ficarão de fora os tímidos, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os corruptos, os corruptos e os corruptíveis, ficarão de fora muita gente. E entre esses que ficarão de fora, João vai fazer questão de pontuar os cães. Os cães aqui são maus obreiros, que foram obreiros, mas não são mais obreiros do Senhor, são mensageiros de Satanás, abandonaram, trocaram, deixaram ao Senhor as verdades eternas e abraçaram o mundo caído, o mundo de corrupção e o mundo de pecado. Mas a palavra de Deus nesta noite para nós é o que pode nos separar do amor de Cristo. Apesar de que muitos abandonaram, apesar de que muitos se separaram do amor de Cristo, nós vamos ver na Bíblia, na palavra de Deus, muitos homens e mulheres que não se venderam, que não estavam à venda. A Bíblia diz no livro de Daniel sobre um jovem chamado Daniel, capítulo 1 e no versículo de número 8, que Daniel está na Babilônia. Daniel está numa terra de pecado, uma terra de idolatria, feitiçaria, promiscuidade, mas Daniel assenta no seu coração não se contaminar. Ele determina no seu coração, sabe por quê? Porque Daniel não estava à venda. Daniel não era um profeta